Bem-vindas e bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, que todo mundo acha que conhece, mas por um ângulo bem específico. Eu diria até, olha, provocador: o fogo na Bíblia. Exatamente. E para essa conversa, a gente se baseou num conjunto de fontes. Bem particular, né? Tem trechos daquele documento Anjos Ígneos e Realidades Diversas, e também vários áudios, sabe? Sobre Apocalipse de Jesus, a relação entre lei e teologia de impacto, influências messiânicas, egípcias. Tem também sobre Elias, né? Aquela história da morte e ressurreição dele. Isso, Elias a Tisbita. E até uma análise sobre João Batista em Patmos, que eles chamam de Tanatologia Joavasica. É bastante material. E o que parece costurar tudo isso é uma linha de interpretação chamada teologia de impacto. Pelo que eu entendi, a ideia central deles é que o tal fogo bíblico, em muitas passagens importantes, é mais do que só, sei lá, o fogo que a gente conhece ou uma figura de linguagem. É isso mesmo? Precisamente. A teologia de impacto vai sugerir que, em momentos cruciais, o fogo é a manifestação direta ou mesmo a própria ação de seres angélicos específicos, as chamadas serpentes ígneas ou, no hebraico, os serafins. É um fogo que age, sabe? Um fogo que é um agente. Nossa, isso muda bastante a leitura. Então, nosso objetivo aqui hoje é investigar como essa interpretação, que vem dessas fontes, acaba reconfigurando passagens sobre juízo, sobre a própria presença divina, aquele famoso batismo de fogo, e até essa dinâmica de quase morte e ressurreição quando alguém encontra o sagrado de forma muito, muito intensa. Vamos tentar desvendar essa ideia do fogo como entidade. Certo, então vamos começar a desempacotar isso aí. A teologia de impacto defende essa equivalência: fogo igual a anjos ígneos, os serafins, em muitos casos. Quais são os termos-chave no original para a gente entender essa conexão que as fontes fazem? Bom, para começar, tem o hebraico esh, que é a palavra mais comum para fogo, né? Mas o ponto central mesmo da argumentação está em sharaf sherapim. Esse termo quer dizer literalmente ardente ou os ardentes. Vem da raiz SRP, que significa queimar. Então a própria palavra já carrega essa ideia de queimar. Exato. Muitas vezes a gente vê traduzido como serpente ardente, mas a teologia de impacto dá muita ênfase à natureza ígnea primordial desses seres. Aí no grego do Novo Testamento, a palavra para fogo é pir. E a tese é que essas palavras, principalmente o sharap, e em alguns contextos o esh e o pir, não descrevem só o calor, mas apontam para a própria substância ou a presença desses anjos. Isso mesmo. A interpretação é que não é só metáfora. É tipo uma descrição da energia divina personificada ou agenciada por esses seres. Pensa lá em Êxodo 3, a sarça ardente. O anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo, Esh. A leitura dessa teologia de impacto é que o fogo era a manifestação visível do anjo, a energia dele. Não que o anjo estivesse dentro do fogo. Não. Mas que a chama era o próprio anjo se manifestando. Entendi. Nossa, dá uma concretude bem diferente para a imagem. E aquele Salmo 104.4? Ali diz que Deus faz dos ventos seus mensageiros, das chamas de fogo, Esh Lohet, seus ministros. A interpretação segue essa linha. Os ministros angélicos são esse fogo ativo, sabe? Essa energia que queima em ação. Não que eles usem o fogo como, sei lá, uma ferramenta. É a natureza deles. Agora, tem uma conexão que as fontes fazem que me chamou muito a atenção. É entre as serpentes ardentes, os serapim, que atacaram o povo lá em Números 21, e os serafins, que também são serafim, que Isaías vê no templo em Isaías 6. A palavra hebraica é a mesma, mas as funções parecem opostas. Uma hora é punição, outra é purificação. Como é que essa teologia amarra isso? Pois é, essa identidade do termo é fundamental para eles. A proposta é que se trata da mesmíssima categoria de ser angélico ígneo, entende? A função deles é que muda dependendo do contexto, do propósito divino naquele momento.
Em Números, eles agem como agentes de juízo, por causa da rebelião. Certo. Já em Isaías, um deles age para purificar e comissionar o profeta. O fogo seria constante, a natureza essencial desses seres, entende? Enquanto a ação pode ser judicial ou pode ser restauradora. Isso acaba questionando as traduções que separam totalmente as ideias, né? Traduzindo um como serpente e outro como serafim. E aí se perde essa ligação explícita do original com arder, com queimar. Faz sentido, essa conexão linguística e funcional. E isso leva a gente para outro ponto que sempre envolve fogo, o tal batismo de fogo. João Batista anuncia isso lá em Mateus 3, né? Que aquele que viria depois dele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. No grego é empneumati agiokai piri. Como é que essa visão do fogo angélico interpreta essa frase? São duas coisas diferentes? Então, a teologia de impacto argumenta que não seriam dois batismos separados, tipo um bom e um ruim, mas uma única imersão na ação divina que se manifesta justamente através dessa energia ígnea angélica. O fogo, pir, aqui seria especificamente a operação de juízo e de selamento feita por essas entidades ígneas, os serafins, os xerapim. Então seria a própria substância deles. Seria a substância viva, a energia consciente desses seres, pela qual o espírito de HWA agiria para julgar e purificar. Então, o batismo em Piri seria um mergulho mesmo, uma imersão real nas ações dessas entidades. Seria encarar essa substância viva. Uma imersão judicial, nossa, isso é bem diferente daquela ideia mais comum de um fogo que só purifica por dentro, né? E o Pentecostes, lá em Atos 2. Aquelas línguas como de fogo, glossai, rossai, piros, que pousaram na cabeça dos apóstolos. Seria a mesma pegada? Olha, dentro dessa linha de interpretação, sim, seria uma manifestação funcional, tá, dessa mesmíssima substância ígnea angélica. As fontes que a gente analisou sugerem que Pentecostes não foi o começo de um batismo de fogo para todo mundo, para todos os crentes dali para frente. Ah, não. Não. Seria um ato bem específico de selamento para aquele grupo, os apóstolos. Um sinal de que os nomes deles estavam lá, confirmados no livro da vida, livrando eles do juízo apocalíptico que, segundo essa teologia, estava rolando naquela época. Entendi. Então seria mais uma consumação legal, algo previsto para eles, sabe? E uma das últimas manifestações assim diretas, visíveis, dessas entidades ígneas naquele ciclo histórico específico, antes da grande mudança que veio com a cruz. Isso já nos conecta com uma área talvez ainda mais intensa dessa interpretação. As fontes falam muito do perigo de encontrar a presença divina de forma direta, a glória de YHW. A gente sempre lembra de Êxodo 33:20, homem nenhum verá a minha face e viverá. Como essa teologia de impacto conecta isso com a ideia do fogo serafim e com essas experiências de quase morte que você mencionou? Bom, aqui a gente entra num ponto crucial dessa teologia de impacto, que é justamente a análise da natureza da kabod hebraica ou da doxa grega, a tal glória divina. Para essa teologia, isso não é só um conceito abstrato, tipo honra ou reputação. Não. O que seria então? Seria uma realidade substancial mesmo. Uma densidade energética imensa, concreta, sabe? Associada à presença manifesta de Deus. E essa presença, muitas vezes, se manifesta justamente através desses seres, desses agentes ígneos. Então, encontrar essa glória, essa energia densa, essa kabod ou doxa, seria a causa do perigo de morte lá de Êxodo 33:20? Exatamente essa é a leitura. A interpretação aponta um padrão que se repete na Bíblia. O encontro direto com essa glória kabod, doxa, causa um colapso fisiológico. Um estado descrito como morte, às vezes morte literal mesmo, e isso é seguido por uma intervenção divina que resulta em ressurreição, ou restauração, ou capacitação para alguma tarefa. A advertência de Êxodo 33:20 seria então uma descrição literal das consequências desse encontro energético. Poderia detalhar um pouco como isso se aplicaria, por exemplo, a Elias? Ele teve uns encontros bem diretos com Deus, né? Sim, o caso de Elias, lá em 1 Reis 19, é interpretado justamente à luz desse padrão.
Depois de fugir, de pedir a morte, ele tem aquele encontro no Horebe, e embora a voz de Deus não estivesse no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas na brisa suave, o impacto sobre Elias, segundo essa leitura, teria sido de passar por essa experiência de morte e ressurreição. Ah, então a restauração dele viria daí. Exato. Isso teria restaurado e comissionado de novo. Aquela ousadia dele de dizer, tenho estado perante a face do Senhor, é vista como reflexo de alguém que sobreviveu a esse encontro transformador, totalmente alinhado com a advertência de Êxodo 33:20. E Isaías 6. Esse parece um exemplo ainda mais claro, porque os serafins estão ali, presentes na visão. Sem dúvida. Isaías vê YHWH no trono, cercado pelos serapim, os seres ígneos, e a reação dele é imediata. Ai de mim, estou perdido. Isaías 6:5. E aqui tem um detalhe fascinante que as fontes destacam. A tradução grega antiga, a Septuaginta, a LXX, usa aqui o verbo katanenigmai. Katanenigmai. E o que significa isso? Não significa só estar perdido de desespero. Significa literalmente, fui perfurado, fui traspassado, fui ferido por dentro. Isso sugere um colapso fisiológico real, um impacto violento mesmo, causado pela exposição àquela glória, àquela caboda e a presença dos serafins. Uau! E a purificação com a brasa, como entra nisso? Logo depois desse colapso, um serafim pega uma brasa viva, no grego antraxon, ou seja, uma brasa viva, não é metáfora, tira do altar e toca nos lábios de Isaías. E aí a iniquidade dele é removida, o pecado perdoado. A teologia de impacto interpreta isso como o próprio batismo de fogo acontecendo ali. Como assim? A exposição inicial à glória-fogo causa o colapso, a morte. E aí a aplicação controlada dessa mesma energia ígnea, a brasa viva, efetua a purificação e a ressurreição para o serviço. Seria tipo uma reorganização biológica e espiritual radical. Essa leitura do Katanenigmai como impacto físico é bem específica mesmo. E sobre João Batista, as fontes relacionam ele com aquela visão de Apocalipse 1? Sim, tem uma interpretação numa das fontes que identifica a figura que cai como um morto aos pés do Cristo glorificado, lá em Apocalipse 1:17, como sendo o próprio João. O próprio João? Sim, ele seria o anjo da igreja de Éfeso, nesse contexto específico da fonte, e aí a figura glorificada, que é descrita com fogo, com luz intensa, o toca e o restaura. De novo, a teologia de impacto não lê isso como só espanto ou reverência. Seria morte e ressurreição literais de novo. Exatamente. Um efeito direto do encontro com a doxa, com a glória manifesta. As fontes até sugerem que esse tipo de experiência transformadora era parte do que gerava o medo e o respeito que gente como Herodes tinha por João. Ele era visto como alguém que teve um encontro com o divino que o marcou, sabe? Quase como se tivesse voltado do outro mundo. Isso dá uma perspectiva bem diferente para aquela frase, nosso Deus é fogo consumidor, né? Que está em Deuteronômio e Hebreus. Não seria só uma metáfora do poder ou do juízo dele. Pois é. Mas uma descrição quase literal da sua presença manifesta como essa energia ígnea que pode ser letal para a nossa estrutura humana comum. É exatamente essa a implicação. A glória, a presença manifesta, é essa energia ígnea, poderosa, concreta. E aí, nesse contexto, tal lago de fogo do Apocalipse ganha outra dimensão, né? Como assim? Não seria só um lugar geográfico com fogo queimando para sempre, mas seria o estado de ser entregue de forma definitiva à ação consciente e judicial dessas entidades angélicas ígneas, os executores do juízo divino. Aquela frase que diz que o tormento acontece na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro reforçaria essa ideia. Eles são agentes ativos ali, presentes no processo, não é só um lugar passivo. Fascinante e, confesso, um pouco assustador pensar nesses termos. Agora, as fontes trazem um outro conceito-chave, uma tal de lei apocalíptica. Isso parece ser diferente da lei mosaica, né? Pode explicar um pouco o que a teologia de impacto entende por isso? Sim, essa é uma distinção bem importante para eles.
A teologia de impacto vai postular que o período ali dos ministérios de João Batista e de Jesus, e talvez o comecinho da era apostólica, não estava principalmente sobre a lei mosaica. Estaria sobre o que eles chamam de lei apocalíptica. E o que seria essa lei apocalíptica? Seria um regime cósmico específico, sabe? Um tempo caracterizado por um juízo divino que estava prestes a acontecer sobre Israel e o mundo daquela época. E seria marcado por uma atividade angélica muito, muito intensa, especialmente desses seres de fogo. E como a gente veria essa lei apocalíptica funcionando nos evangelhos? Olha, eventos como Jesus acalmando a tempestade, que eles interpretam como uma contenção de forças do caos, talvez até angélicas adversas. A expulsão da legião de demônios, que seria uma batalha espiritual direta com manifestação física. Os fenômenos estranhos que aconteceram na morte dele, como o terremoto, escuridão. Sim. Tudo isso seria interpretado não só como milagres isolados, mas como manifestações dessa realidade, de juízo e de intervenção angélica, operando sobre essa lei específica. Era um tempo de confronto cósmico aberto, entende? Entendi. E como isso se conecta com o que Paulo escreve? Quando ele fala de estar debaixo da lei, a gente geralmente pensa logo na lei de Moisés. Pois é, a argumentação deles é que, em alguns contextos, principalmente quando Paulo está falando para gentios que não tinham obrigação nenhuma com a lei mosaica, essa referência a estar debaixo da lei, tipo lá em Gálatas 4.4, poderia apontar para essa lei apocalíptica, o regime de juízo e condenação sobre o qual o mundo todo estava, mas com foco especial no mundo judaico da época, segundo as fontes, antes da obra de Cristo ser completa. E a luta entre espírito e carne? Nesse contexto específico de Paulo, poderia ser interpretada não só como uma luta contra os desejos pecaminosos de cada um, mas também como a tensão entre a nova realidade no espírito, trazida por Cristo, e a identidade antiga, principalmente a judaica, que ainda estava presa sob as demandas e as consequências dessa lei de juízo apocalíptico. Nossa, isso realmente redefine bastante a leitura de Paulo também. E, para a gente ir fechando esse raciocínio, qual seria o papel da crucificação e da ressurreição de Jesus nesse cenário da lei apocalíptica? A cruz é vista como o ponto culminante e, ao mesmo tempo, o encerramento desse regime da lei apocalíptica. Quando Jesus fala daquele batismo com que ele tinha que ser batizado, lá em Lucas 12:50, ele estaria se referindo a essa imersão total na plenitude do juízo ígneo dessa lei. Então a morte dele absorve esse juízo. Exato. A morte dele na cruz absorveria esse juízo, cumprindo as demandas dessa ordem apocalíptica. E, o ponto crucial, a ressurreição dele não seria só voltar a viver. Seria a inauguração de uma realidade completamente nova. Um novo regime existencial que de fato encerra o domínio da lei apocalíptica e a intervenção judicial direta dos anjos ígneos, como acontecia antes. Então a ressurreição é a chave que vira a página desse regime de fogo e juízo. Precisamente. A ressurreição estabelece a nova criação, o novo pacto, baseado na vida pelo Espírito, e não mais no juízo pelo fogo angélico. Pentecostes, naquela leitura que a gente viu, seria um dos últimos ecos, né? Um selo confirmando a transição para os apóstolos. Mas o regime de intervenção ígnea direta como sistema de juízo teria sido encerrado na cruz e superado pela ressurreição. A dinâmica da interação de Deus com o mundo muda radicalmente a partir dali. Ok, vamos tentar recapitular então o que a gente explorou com base nessas fontes. A teologia de impacto nos apresenta uma releitura bem radical do fogo bíblico. A proposta é que, em muitos contextos-chave, ele não é só um elemento passivo ou um símbolo, mas sim a própria presença substancial, ativa, de seres angélicos, os serafins, as tais serpentes ígneas. Correto. E essa perspectiva acaba reinterpretando muita coisa, né? O batismo de fogo passa a ser uma imersão judicial angélica. Pentecostes vira um selamento apostólico específico. O juízo final, uma entrega à ação dessas entidades. E talvez o mais impactante, a natureza do encontro com a glória divina,
a Kabul-Dosha, como essa energia concreta capaz de induzir aquele padrão de colapso ou morte e ressurreição, restauração. Tudo conectado àquela advertência de Êxodo 33:20. É muito importante quem está nos ouvindo entender que a gente está apresentando aqui uma interpretação específica. Derivada dessas fontes, a teologia de impacto, ela se baseia muito na análise dos termos originais, Sharap, Esh, Pierre, Katenigmai, Antrex, Zon, e numa leitura dos eventos bíblicos como interações concretas com agentes espirituais, energéticos, buscando uma coerência interna nesse tema do fogo ao longo da Bíblia. Sim, o valor que os proponentes veem nisso é justamente conectar pontos que parecem distantes, desde as serpentes lá no deserto até a visão de Isaías e o Apocalipse sobre um mesmo fenômeno, a ação desses seres ígneos. A função deles se adapta ao propósito divino em cada situação, seja para juízo, para purificação ou para manifestar a glória. E para a gente terminar, fica aqui uma ideia para pensar. Se a gente levar a sério essa proposta das fontes, de que o fogo bíblico muitas vezes representa essas entidades ígneas, vivas, conscientes, talvez até com a própria textura da glória divina manifesta, como isso muda a nossa imagem da interação entre Deus e a humanidade que a gente lê na Bíblia? O que se transforma quando a gente pensa na presença divina, não só como um conceito abstrato de onipresença, mas como uma força tangível de uma densidade energética, assim, avassaladora, capaz de provocar não só medo e reverência, mas um colapso real e uma reconfiguração radical, como parece ter sido o caso de Isaías, de Elias, de João Batista, segundo essa leitura específica. Fica essa questão sobre a natureza concreta do sagrado e o impacto transformador que ele pode ter.